Oiê! Tudo bem? Boa noite. Tô vendo gente aqui conhecida já, que legal. Primeira do ano, ano novo. Estamos só esperando a Tariana chegar, tá? Vamos esperar aqui mais uns minutinhos. A Tariana é de São Paulo. Pelo menos tá falando de São Paulo, acho que ela é de Minas Gerais. Mas ela tá lá em São Paulo agora. Estamos só esperando ela chegar pra gente começar aqui. Legal que vocês estão aqui. Eu não sei que horas tem agora. Tô aqui perdida na hora no celular, não dá pra ver aqui. Acho que ainda não é 8 horas não, né? Não sei se alguém tá com o relógio aí. Eu não sei como é que tá a conexão aí pra vocês. Ah, tá, 8:01, tudo bem. Obrigada, Luanda. Meu celular aqui não é muito bom, eu tive que botar um holofote aqui porque fica parecendo que tem uma nuvem cinzenta na câmera. Por isso que eu não animo muito de fazer live nem nada com selfie com esse celular, porque é desse jeito. Ó, a Tariana acho que tá chegando. Acabou de mandar uma mensagem aqui no WhatsApp. Vamos ver a primeira vez que a gente faz live assim com duas pessoas também. Oba! Sandy chegou também, que legal. Tá chegando gente conhecida. Oba! Tariana chegou. Deixa eu ver se consigo aqui. Tariana, primeira vez, hein, que eu vou fazer live com duas pessoas. Vamos ver como é que é esse lance aqui. Peraí. Acho que tá certo, hein? E aí, Tariana? Mariana conseguiu. Ê! Tudo Que bem? coisa boa, tudo bem, tudo bem. Deu certo, maravilha. Deu certo. Cheguei atrasada, tive que fazer um xixizinho, mas estou aqui. Ah, básico, tudo bem, faz parte. Ai, que legal, tá aparecendo um monte de gente. Que bom, que bom. Bem-vindas todas. Tariana, bem-vinda também. Tô super contente da gente fazer essa live, essa estreia nossa. A gente já fez uma livezinha assim muito modesta no começo, né? A nossa página é nova, né? Já te falei isso. E a nossa live fui eu sozinha, né? Assim, solitária. Então, dessa vez é a primeira vez que a gente tá fazendo assim com alguém, né? E nada Tá bom. ninguém melhor do que você para estrear, Tariana, que eu sou sua fã. Gente, vocês estão me ouvindo? Porque agora o vizinho começou a tocar, acho que é um forró, eu não sei. Então, Não, se eu estiverem ouvindo super, forró, eu posso colocar o fone. tô te ouvindo super bem. Tudo Tá bem. bom. Todo mundo aí tá ouvindo bem? Faz aí um dedinho. Isso, Adriana Cabral entrou, Bruna. Faz um dedinho assim, dizendo se vocês estão ouvindo a gente muito bem. Isso, que bom. Bruna, minha aluna, chegou Que bom. ali também. Luísa Tudo bem, Bruna? Pacheco. Bem-vindas. Que alegria, gente, quanta gente aparecendo. Que bom, que bom. Bom, então vamos ao que interessa, né? Claro. Vamos lá, eu tenho aqui uma cacetada de perguntas para fazer, mas eu acho que eu vou ter que. Não vou poder fazer todas as perguntas para deixar facinho para o pessoal também poder fazer, né? Tá bom. Então, assim, o tema da live de hoje é porque minha mãe não me valida, né? Então, eu convidei a Tariana para explicar para a gente o que que é isso, né? Ela vai entrar assim mais profundamente no tema. E a Tariana Rocha, ela é de São Paulo? Acho que você é de São Paulo ou você é de Minas? Você é de Na mineira. verdade, eu moro em São Paulo, eu nasci em Manaus, eu já morei em tudo que é canto. Então, tudo Eita! São Paulo. Bom, Tariana, a cigana nômade, está aqui com a gente, É. psicanalista. Tô brincando. Então, a Tariana está aqui para falar com a gente um pouco sobre esse tema, tá? E, bom, vou passar a bola para ela. Se você quiser fazer uma introdução, ou a gente pode começar já com a primeira pergunta. Você que decide.
Fala aí. Tá, bom, eu só falar para vocês, eu não sei se vocês me conhecem, eu sou psicanalista, eu sou coach, empreendedora digital, também sou artista, mas esses outros 500, Já e eu fala tenho sobre isso. ah, é. E eu tenho um trabalho autoral que eu desenvolvo na internet, ajudando mulheres e homens a entender especificamente traços narcisistas patológicos nos pais. A gente vai entrar nisso para ficar mais claro o que é. E isso gera a experiência da gente sempre lutar pela aprovação dos nossos pais e nada do que a gente faz é validado, né? Então, que fenômeno doido é esse? E que doloroso, porque o que a gente mais quer na vida é amar os nossos pais e ser amado. E é um real trauma quando isso não acontece, da gente sentir que há essa reciprocidade, tá bom? Então é isso, vamos começar aí com a pergunta, só queria dar essa introdução. Tá ótimo, maravilha. Então, ok. Vamos lá, então. Vou começar com a primeira pergunta. Depois, no final, a gente abre para algumas perguntas, se vocês também quiserem perguntar coisas para a Tariana, tá? Bom, a primeira pergunta é: estamos falando de mãe, mas também podemos nos referir a pai também, né? Quando a gente fala de mãe, também existem pais homens, né? Narcisistas. Não estamos falando de pai no sentido pais generalizando, é pai e mãe, né? Então, o que seria, por que uma mãe ou pai invalidaria o seu filho, né? Se é a expressão máxima de amor, né? E por que fazem esses filhos se sentirem culpados? Por que esses pais e mães fariam esses filhos se sentirem culpados? Ok, beleza. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que tem inúmeras coisas que podem fazer uma mãe ou um pai não ter disponibilidade emocional de conseguir dar para o filho atenção, afeto, orientação que eles precisam. Até uma mãe que sofre de depressão, mas não tem nenhum transtorno de personalidade, vai faltar para ela recurso emocional para lidar com criança, porque criança exige pra caramba, né, gente? Claro. Então, assim, existem, vamos começar a live falando, que existem uma série de transtornos de humor e transtornos de personalidade que até acontecem de forma comórbida, não é? Eles aparecem num mix. Aí aquela pessoa às vezes tem vários transtornos de personalidade e de humor, né? Então, cada caso é um caso. O que a gente vai abordar aqui especificamente? A gente vai falar sobre traços narcisistas patológicos, que fazem especificamente essas mães ou pais, sim, especificamente procuram invalidar os seus filhos. Então, por que, Tari? Por que eles fazem isso? Bom, primeiro, o narcisismo é uma palavra que em si não significa nada, porque existe um negócio chamado narcisismo saudável. Então, para vocês que estão fazendo pesquisa na internet, veem a palavra narcisista, na verdade, né, que tipo de narcisista é esse? Por exemplo, uma pessoa que tem narcisismo saudável é uma pessoa que consegue receber atenção quando faz sentido. Por exemplo, digamos que você perde o seu marido. Poxa, é normal que você receba carinho, afeto das outras pessoas na sua vida. Já uma pessoa com pouco narcisismo é aquela pessoa que acha que a existência dela é um problema para os outros, então ela não vai aceitar nada, nem que ela precise. Então a gente vê que ter pouco narcisismo é um problema, porque você não tem autoestima, você não pede ajuda, você não acha que merece ajuda, você não aceita ajuda, você não acha que você é ninguém, você acha que todas as suas opiniões e emoções são um problema para o outro, então você vive dentro da sua cabeça sozinha com as suas dores, e isso também pode fazer com que você não esteja emocionalmente disponível para os seus filhos. Aí a gente falou do narcisismo saudável, né? Que está aí no meio do espectro, que são pessoas que, putz, elas têm autoestima, elas conseguem, olha só que coisa linda, elas conseguem ter grandes sonhos, então elas acreditam em si para ter grandes sonhos, mas elas também sabem fracassar. Porque quando elas eram crianças e elas tentavam fazer as coisas e fracassavam, a resposta dos pais era uma resposta de não tem problema, é assim mesmo, você tenta de novo. Aquilo não era usado como uma munição contra a criança para humilhá-la. Então, Claro. entendeu? Então, a pessoa com narcisismo saudável, ela acha que as necessidades dela são importantes, ela pede ajuda, ela recebe ajuda, ela tem grandes sonhos, mas sabe fracassar e não depende de ser grandiosa para se sentir bem, Claro. ok? Porém,
temos também traços narcisistas patológicos. E aí, nós estamos falando de mulheres e homens que, na sua fase adulta, foram invalidados enquanto indivíduo pelos pais. De que forma que eles foram invalidados? Bom, ou eles foram realmente invalidados, humilhados, a dor deles era minimizado, né? Eles foram ignorados. Alguns pais com traços narcisistas patológicos não falam com os filhos uma semana porque tá pé da vida com o fato de que o filho, sei lá, deixou uma colher suja na pia, entendeu? Então tem umas situações assim extremas, outras formas de você invalidar uma criança. Ela chorava ou queria te mostrar um desenho ou fazia alguma coisa e os pais respondiam com indiferença, não é? Ou falando até para ela o quê? Tá tentando chamar atenção? Ou então havia, em alguns casos, é claro, abuso físico, abuso psicológico, constantemente, a gente vai entrar nisso aí, né? O narcisista usa abuso psicológico rotineiramente para desconstruir qualquer senso de individualidade naquela criança, com o intuito específico de manter aquela criança, mesmo na fase adulta, infantil, sem segurança pessoal, sem se sentir forte o suficiente para ir para o mundo. Por quê? Porque foram esses tratamentos que esta mãe e este pai receberam na infância. E aí eles cresceram com um grande vazio interior, onde eles não foram validados por ser simplesmente quem eles eram. E assim, pessoas com esse grande vazio interior, que essas pessoas nesse grupo fizeram para tentar compensar essa ansiedade, essa depressão, essa coisa desse vazio? Já sei. Na fase infantil, quando eu sou criança, eu vou criar uma identidade para mim, que crianças, não é? Elas se exilam para o mundo de fantasia para tentar lidar com a realidade. E através desta identidade, eu vou receber validação dos outros de fora. Meus pais não me validam, nesta identidade eles vão me validar. Então eu falei que uma das formas que a criança é invalidada é ela sendo invalidada de todas as formas que a gente listou, mas tem uma outra forma que é sutil, que é quando você valida a criança, mas só quando ela está produzindo e fazendo você parecer um bom pai ou uma boa mãe. Então, aquela criança artística que chama atenção, ela pode ter memória de, ué, mas quando a gente estava na frente dos outros, minha mãe falava sobre como eu era artista, ou como eu tirava boas notas, e isso tudo bem. Se você faz sua mãe parecer ótima como mãe, ou seu pai parecer um excelente pai, isso é validado, mas todo o resto não é. Então você não pode ficar triste, você não pode ter necessidades. E quando você demonstra qualquer necessidade que não tem a ver com fazer o pai ou a mãe parecer excelente, eles se irritam. Eles olham para você e pensam, ai, que saco! Né? E aí, essas crianças são validadas unicamente por aquela função de fazer os outros aplaudirem. E todo o resto não é validado. Independente do caso, nós temos pessoas que nunca simplesmente foram enxergadas como um indivíduozinho e que não receberam nunca a experiência de ser amada unicamente por ser, entendeu? Então, beleza. Então, eu vou, essas mães, esses pais, desde a infância, vão amado. Tá? E esse mecanismo é muito simples de entender. Ué, se quando eu expresso essas partes de mim, a minha mãe ou meu pai é indiferente ou abusivo, ou me olha com cara de tédio, né? Então, eu vou esconder essas partes de mim. Oxe, eu não quero perder o amor da minha mãe, não. E se, ao demonstrar essas partes de mim, eu sou aplaudida, ou pelo menos eu não sou espancada, ou pelo menos eu não sou humilhada na frente da família, não é? Então, eu vou super desenvolver essas outras partes como um mecanismo de sobrevivência nesse lar tóxico onde eu não posso existir. Então, a filha, o filho dessas mães e destes pais com esses traços desenvolve um falso eu. Inclusive, o narcisista desenvolve um falso eu, porque os traumas passam de geração em geração. Então, mamãe e papai fazem com os filhos, que viram adultos, e fazem com os filhos, e viram adultos e fazem com os filhos. Gente, ó, tá uma festa aqui no bairro agora, não sei se vocês estão ouvindo. Enfim. Não ouvindo nada. E aí, o que acontece? Se eu não tenho um senso de eu,
e eu tenho que criar uma ideia que vai me ajudar a lidar com a ansiedade do meu vazio interior. O que vai me ajudar? Já sei. Me sentir especial. E tem duas formas que mães e pais narcisistas costumam se sentir especial. Porque imagina assim, eles sentem, eu sou inadequado, eu sou inadequado, eu sou inadequado, eu sou inadequado, eu sou inadequado. Isso gera ansiedade. Então, já sei, eu vou ser superior, não inadequado. E aí, esse senso de superioridade se manifesta geralmente de duas formas. Temos os narcisistas patológicos grandiosos, que são aqueles caras ou mulheres que aparentam ter muita confiança, inclusive se dão muito bem no mundo de negócios, viram presidentes de países, viram CEOs de grandes empresas, tá? Porque eles chegam assim, numa confiança e eles acreditam, eu sou melhor que todo mundo é lixo. Essa é a mentalidade do narcisista grandioso. E ele age como um bully publicamente. Ele de fato não percebe nem a própria sensação de ser inadequado, porque ele vive na grandiosidade o tempo todo. E esse tipo de narcisista consegue construir grandes empresas, ter grandes sucessos sociais. E o que a sociedade faz? Você arrasa. Com Aplaude. certeza. Então temos os narcisistas grandiosos, eles não sabem que eles têm um problema, porque todo mundo acha que eles são o máximo. Mas aí o que a gente tem também? Isso aqui é tão comum em mulheres quanto homens, o que eu vou falar aqui, tá? Temos o narcisista oculto. O narcisista oculto, ele sente sim a vergonha dele, que ele é inferior, que ele é inadequado, ele se sente nitidamente separado do resto da humanidade, ele tem ansiedade social. Toda vez que ele sai em público, ele automaticamente está se comparando com todo mundo e qualquer tipo de sucesso alheio que ele percebe é um ataque contra ele. Então, esse tipo de narcisista mais vulnerável, ele aparenta ser tímido e aí, não conseguindo bancar aquela personalidade de eu sou melhor que todo mundo, vocês são todos lixo, usa uma outra estratégia que é eu poderia ter sido o melhor do mundo se o mundo tivesse reconhecido a minha grandeza. Sabe, uma vez eu fui uma excelente bailarina. Se eu não tivesse tido filho, com certeza eu estaria trabalhando no balé. Você entendeu? E aí o narcisista oculto, eu já vou Ele calar se a boca. comporta como vítima? Isso. Sim, é exatamente isso. Porque a grandiosidade do narcisista oculto é eu não consigo produzir coisas para ser aplaudido como narcisista grandioso. Então, eu vou explicar isso falando que eu sou superior, mas sabe, a vida, os outros, as A culpa do situações, mundo, né? As a circunstâncias do não mundo. permitem que a pessoa, né, Isso. se Aí realizasse. esse narcisista, aí é a dor deles é a maior dor. É tão especial a dor deles, é tão única a dor deles. E eles investem pesado na posição de vítima. E frequentemente forçam suas filhas, seus filhos, a serem psicólogos deles. Porque se sentindo tão inferior o tempo inteiro, eles precisam que alguém fique ouvindo as histórias tristes constantemente de como eles não conseguiram atingir o potencial de grandeza para validar. Sim, mamãe, você é a maior vítima. Sim, mamãe. Eu perdi o meu marido e o meu filho num acidente, mas o fato de que você está gripada realmente é uma dor maior. Mamãe, você tem a maior dor de todos. Então, temos essas duas manifestações. Né? Perdão, o que vocês queriam falar? Eu estou vendo que já está rolando aí vários papos. Então, meninas, para vocês que chegaram depois, né, não pegaram o iniciozinho, a gente está fazendo umas perguntas para Tariana Rocha, que é psicanalista, especialista nesse tema, tá? E sobretudo sobre distúrbio, transtorno de personalidade narcisista patológica, tanto de pai quanto mãe. E essa live vai ficar depois gravada aqui, né? Tem pessoas aí pedindo para, né, para poder depois compartilhar com alguém e tal. Então essa live fica, acho que durante um período de 12 horas, se eu não me engano. E a gente vai deixar 24, né? 24. E a gente vai deixar o espaço de perguntas para vocês, que eu tô vendo que já tá rolando umas perguntinhas aqui, tá? Então guardem suas perguntas aí, que daqui a pouco a Ariana já vai responder, porque eu também tenho aqui milhares de perguntas e eu sei que eu não vou conseguir. Esse assunto é sempre assim. É um infinito, né? Pois é. Isso. A gente vai talvez tenha que fazer um outro dia, ou um webinário, ou algo. Faz deixa eu só terminar um negócio aí para entender, porque a pergunta é por que essas personalidades invalidam os filhos? Porque eles se sentem em competição com todo mundo.
E como eles Hum, não conseguem enxergar que o outro tem direito a uma vida à parte, narcisista patológico acha que os filhos nasceram para servir a eles. E quando eles Luiz, veem o filho crescendo, entrando na adolescência, tendo outras amizades, ai meu Deus, eu vou ser abandonado. Quando vê hum, a filha ganhando seios, namorando, ai meu Deus, ela tá ficando bonita e eu tô ficando com ruga. Quando nossa, vê isso, a não ser que o sucesso do filho reflita positivamente nos pais, eles vão é, querer te destruir. Porque é uma ameaça direta para o senso de eu deles. Isso que é difícil de entender. Eles vão ativamente e inconscientemente cortar suas asinhas. Então, onde você está brilhando, onde você está começando a ter autoestima, onde você está começando a crescer, eles vão colocar ideias na sua cabeça. Mas você acha que essa é a melhor forma de fazer? Porque, sabe, o filho da Maria fez de outra forma. E o não, né? filho da Maria. Isso, exatamente. E o abuso narcísico tem o objetivo específico de fazer a outra pessoa acreditar que ela é fraca, que ela não tem uma percepção coerente da realidade, que ela não dá conta de nada sozinha e que ela nunca será boa o suficiente, que conveniente para manter essa pessoa dependente e perto de você, te dando atenção, validação, aplauso, dinheiro, ou seja lá o que. Pronto, calei a boca. Exato. É, porque é muita coisa, né? Muito tema. Bom, eu no meio das suas colocações me vieram outras perguntas, mas eu não vou colocar, senão vou me embolar toda aqui. Bom, a outra pergunta que eu separei aqui é por que que a gente não tem consciência, ou por que que a gente não tem consciência dessa conduta? As pessoas que não sabem, né? Os filhos que não sabem. Então, assim, será porque estamos tão condicionados por crenças sociais de que nossos pais são seres sagrados, impassíveis de erros ou desvios comportamentais, né? Por causa do transtorno narcisista, a gente não tem noção disso, né? A gente vem de crenças religiosas que colocam na nossa cabeça que a gente tem que respeitar o pai e a mãe acima de qualquer coisa, e você acaba criando uma certa cegueira em relação à possibilidade, porque você não vê o teu pai e tua mãe como um ser humano que pode ser tão falho, pode ser cheio de defeitos, cheio de problema, com transtornos, por exemplo, distúrbios, coisas que realmente você não tem ou que você não consegue imaginar porque você acha que são seus pais, você endeusa aquela figura, né, Isso, paterna ou materna. Então, se você isso, puder responder isso, claro. por que que a gente não Então, tem ciência, né? nós não termos consciência começa dentro de casa, porque nós somos programados para não ter essa consciência de várias formas. Uma das formas é que você tem que entender que aquilo que acontece dentro da casa com a mãe ou o pai com traços narcisistas patológicos ou com o transtorno de personalidade narcisista, você pode ter só traços, mas não tem um transtorno, tá? Mas os traços já causam mal, né? Você tem que entender que tudo que é feito dentro de casa é ensinado como eu faço isso porque eu te amo. Então você é criança, você não sabe o que é amor, você não tem outra referência. Então você aprende uma ideia muito distorcida do que é amor, tá? E você viveu aquilo dentro de casa, você acha que todo mundo lida com aquilo, que os pais de todo mundo são assim. E eles ensinaram isso para você também porque eles não têm ideia do que é amor. Eles também aprenderam uma ideia torta do que é amor. Então, geração após geração. Abuso é amor, viu? A Exato. Ou outra seja, você não pode dar amor nem afeto se você não teve amor e afeto, né? Então, se você cresceu numa família assim, ou seja, isso vai se perpetuando, né, de geração para com geração, né? certeza. Com certeza. A outra coisa que acontece especificamente é o que eu chamo de culpa tóxica. Ora, culpa, como as outras emoções, ela tem uma função. As emoções são mensageiros do inconsciente que nos trazem informação a respeito de quando estamos e não estamos agindo de acordo com a nossa essência. Como assim? Por exemplo, se eu vejo lá que uma pessoa sei lá, locker room, gente, pelo amor de Deus. Se eu vou para a academia, eu vejo alguém trocando de roupa e cai R$ 100. Eu estou aqui no Brasil. Cai R$ 100 da bolsa da pessoa. Se eu vou lá e eu pego aqueles R$ 100, eu posso sentir culpa. Porque aí a culpa é um sinal de que eu estou desviando dos meus valores, não é? E isso está incorreto para o que é saudável para mim. Então, essa culpa, o desconforto, ele vem para chamar a sua atenção para uma situação que precisa ser remediada. Toda dor é isso. Depressão, ansiedade, culpa. Opa, tá Um fazendo alerta, coisa que não tá. sinalzinho vermelho lá, né? Isso, beleza.
Agora, beleza, nesse caso, né? Uma culpa normal, eu fiz algo de errado, eu lesei alguém, então eu tenho que corrigir de fato. O que acontece dentro da família com a dinâmica narcisista patológica é que tem o que chama de inversão de papéis. Então, narcisistas patológicos, eles essencialmente são pessoas que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático complexo, ou seja, são pessoas que estão traumatizadas em estágios de desenvolvimento muito anteriores. Narcisistas são crianças. Emocionalmente falando, às vezes é uma criança de 3 anos de idade, de 5 anos de idade. E as respostas emocionais deles são de crianças. Sendo essencialmente crianças, e enxergando que os outros têm obrigação de dar para eles o que eles querem, quando eles têm filhos, existe uma inversão de papéis, onde eles se tratam como crianças, eles se infantilizam e forçam os filhos a cuidarem das necessidades deles, em vez do contrário. Então, se culpa surge como um sinal de que você está indo contra os seus valores, e você foi ensinada desde criança que um valor central da sua vida é você nasceu para cuidar da sua mãe, e você não pode pensar em si em primeiro lugar, porque você não pode fazer um negócio que sua mãe não valida. Ela ensinou para você que você tem que comprar roupa que ela valida, né, fazer a faculdade que ela valida, só namorar a pessoa que ela valida, só gostar do tipo de filme que ela valida. E você foi treinado para isso. O que acontece? Toda vez que você começa a pensar em tirar essa inversão aí de papéis e fazer um negócio do jeito que deveria ser, onde cada pessoa cuida de si, não é? Quando você começa a cuidar de si, isso vai contra os valores que você foi ensinado. Que você foi ensinado que você vem em segundo lugar. E que você não tem que ter existência ou opinião própria. E aí a culpa tóxica é ativada. E aí você fica numa guerra interna muito louca. Parece um anjinho e o demônio, né? E o anjinho fica aqui. Olha, tá errado esse negócio da sua mãe se meter no seu casamento. Aí vem o demônio e fala, mas se eu não fizer isso, ela vai falar que eu sou ingrata. Não, mas o casamento é seu. Você tem que ter uma existência à parte da sua mãe. Aí você começa a entrar em parafuso achando que você está cometendo um ato de real selvageria contra a sua mãe. É claro. Não, você está cuidando de si. Né? Aí, fora essas questões, aí você vai lá conversar com uma amiga sua que não tem mãe ou pai com traço narcisista patológico. É funcional, não é disfuncional como a sua. E para eles pensam, eu tenho uns conflitos com minha mãe e com meu pai, mas nossa, quando eu penso neles, o meu corpo fica quentinho. Ou seja, eles têm uma referência emocional de porto seguro. Mas quando você pensa na sua mãe, você tem taquicardia, você não respira, a psoríase começa a brotar na hora, sabe? Todas as doenças autoimunes começam a brotar na hora. Exatamente. Né? O estômago também, quem tem problema estomacal. Isso, exatamente, que é o meu caso também. E aí vem duas pessoas com referências totalmente diferentes, eles achando que você está falando de uma coisa e você está falando de outra. Aí você vai lá e você fala, sabe, às vezes parece que minha mãe nem me ama. Isso é muito chocante para quem está de fora. Para quem não tem referência do que é uma mãe não ser capaz de amor. E vamos deixar claro, narcisistas patológicos não são capazes de amor. Vamos deixar claro. Ok? E aí você tenta receber um pouco de validação. O que acontece? As pessoas falam, mas é mãe, né? É pai, né? Nunca tem um espaço, mas a minha mãe deixava meu pai me estuprar e me chamava de puta ainda, porque com 8 anos de idade eu andava com pouca roupa dentro de casa e ela falava que eu estava tentando roubar o marido dela. Não tem espaço para abuso, sabe? É sempre, não, mas é sua mãe. Poxa, mas é difícil, mas é sua mãe. Então você é invalidada uma vez depois da outra e você é deixada achando que você é louca. Aí você vai para um psicólogo brasileiro, porque se for com um psicólogo fora do Brasil vai ser outra experiência. Claro. Vai para o psicólogo brasileiro, não é? Vamos deixar claro também, não se estuda narcisismo patológico com nenhuma profundidade, nem na faculdade de psicologia e nem no curso de psicanálise. É muito específico, né? É muito específico esse tema. É muito específico, gente. Então, para quem falar esse negócio de, Tari, essas pessoas que não são psicólogos não podem falar disso. Francamente, as pessoas que são psicólogos também não estão podendo falar disso, entendeu? Claro, tem que estudar, gente.
Não tem isso nos cursos, Um não. minutinho, Kari, só deixa eu falar aqui. As perguntas, meninas, anotem no papelzinho, se vocês puderem, para a gente fazer as perguntas para a Tari no final. E Luanda é uma amiga minha. Essa pergunta vai estar aqui na minha lista, então já já ela já vai responder, tá? Fica tranquila. Pronto, desculpa te Eu até interromper. esqueci o que eu estava falando. O que eu estava falando Ah, mesmo? Que ponto que eu estava? perdi Ah, o sim. final. Aí você vai para o terapeuta e o Isso, terapeuta tá. também não tem informação sobre isso. Não porque ele é péssimo profissional. Ele fez o curso lá, que estava oferecido para todo mundo, e não se estuda no curso. Não é problema, não é dificuldade. Tipo assim, não é culpa dele. E aqui no Sim, Brasil ainda tem aquele negócio de honrar pai e mãe. mãe, Tariana, exatamente. É, eu acho que honrar pai e mãe é você se curar e não fazer com seus filhos o que os seus pais fizeram com você. Isso sim é honrar ancestral, tá? Não fingir que tá tudo certo e perpetuar ó, abuso. Oi, respeito, adoro constelação familiar, respeito pra caramba, mas assim, acho que existe um problema até idioma, porque o Bert Hellinger era um alemão, né? Então, até você traduzir aquilo para um idioma, na língua latina, nossa, né? Então, assim, você vai ter muita má interpretação aí, né? Então, você vai ver muitas pessoas que fazem constelação familiar que já entenderam que honrar pai e mãe não é você isso. aturar, aguentar uma mãe tóxica, porque ela é um ser humano antes de ser mãe, né? Você tem que olhar a Uhum, sua mãe como um ser humano, porque é o que ela é, assim como uhum. você também. E você entender que não é porque ela é sua mãe que você vai ter que engolir a sua mãe o resto da sua vida e você ferir o seu eu real, que é o que você sempre utiliza esse termo, que eu gosto muito. Então, acho que tem aí uma confusãozinha aí, talvez, de idioma até, de Perfeito. entendimento, né, em relação à constelação familiar. Porque é como você falou, honrar pai e mãe não é bem isso aí que as pessoas estão falando, né? Como assim, gente? Não é assim, não. Então, assim, infelizmente tem todas essas barreiras. Você aprendeu um amor tóxico que acha que é normal, você foi criada para sentir culpa por cuidar da própria saúde mental, e aí você vai buscar ajuda com seus amigos não têm Não referência, tem não referência, busca ajuda com quem não passou por isso ou não estudou. A pessoa não tem como imaginar o inimaginável. é É verdade. inimaginável a sua mãe não conseguir te amar. É inimaginável isso, É, tá? é. E aí você vai para um terapeuta, e o terapeuta, na maior inocência lá, que estudou tudo, fez cursos e tal, Estudou. ele não tem informação sobre isso. Ele não tem. Então, Não. são essas razões que a gente já tem tanta dificuldade em perceber. E aí tem mais uma razão, tá? Hum. Isso aqui é importante. Mesmo quando você percebe, digamos, beleza, caramba, eu tenho todos esses problemas, eu tenho ansiedade social, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, eu tenho essas doenças autoimunes, eu tenho todas essas questões. Estou sacando agora que tem a ver com o meu relacionamento com a minha mãe ou com meu pai narcisista patológico. Cara, mas será que eu tenho força de me distanciar? Eu não conheço outra coisa. Yeah. Pois E é. aí fica uma vozinha, não, tá tudo bem. Aí você fica. É, Porque, cara, como é difícil você aceitar que não só você nunca será amada, como você nunca foi. pois é, pois Como é é. difícil. Então a gente fica. Exatamente. É isso, essa coisa do luto, né, que você já falou também, que é uma outra pergunta aqui que eu tenho no futuro, se a gente tiver tempo. Foi Bom, uma série de lives, né, pra você dar exatamente, conta. uma série de lives, todo de uma semana, enquanto a gente está na quarentena. Bom, vamos para a próxima pergunta aqui, que eu acho que é importante também, essa identificação, né? Como identificar, como que a gente pode identificar algumas características desses pais com esse transtorno narcisista patológico, né? E como que eles se comportam com os filhos, ou seja, quais são as principais características, né? Porque tem os comportamentinhos aí padrões, né? Que a gente consegue já começar a identificar. Quais seriam eles? Tá. Bom, uma das grandes coisas é você não consegue lembrar da sua mãe ou do seu pai realmente assumindo um erro. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque eu falo tanto, existe uma diferença entre narcisismo patológico e transtorno de personalidade narcisista. Ah, ok. Transtorno de personalidade narcisista é um transtorno específico que aparece no DSM-5 com características específicas. E para ser diagnosticado, exige coisas específicas, né? Agora, o narcisismo patológico é uma área de estudo.
onde você pode estudar os traços variados narcisistas patológicos, mas não que necessariamente compõem um transtorno diagnosticável. O ponto aqui para nós é, traço narcisista patológico é ruim. Esse é o ponto para nós, tá? Isso. O que vai Já fazer sabia diferença, disso. e é aqui que eu respondo das partes da sua pergunta, onde que está minha mãe e meu pai nesse espectro de narcisismo patológico? Você consegue lembrar deles em algum momento assumindo um erro? Quando já está no... Você entendeu? Quando já é um transtorno de personalidade, a pessoa só assume erro quando é tipo narcisista oculto. Ai, desculpa, minha filha, não sabia que ia te machucar, mas nada muda. Nada muda, tá? Então, primeiro, olha lá os seus 20, 30, 40, 50, 60 anos de história com seus pais. Quando que eles realmente falaram, eu tô errado, me desculpa, e fizeram um esforço para mudar. Se você está lidando com um narcisista patológico grave, a pessoa, você cresceu e a pessoa permaneceu uma criança. É assustador, é bizarro de vir de fora, a pessoa não evoluir. Né? Então, essa é a primeira coisa. Por quê? Porque aí eles conseguem ou não entrar em contato com a vergonha. E o narcisismo patológico é uma defesa contra uma sensação profunda de vergonha. Então, se sua mãe consegue ainda falar, minha filha, eu não sabia que os meus comportamentos causavam isso, e você vê que ela sente vergonha e ela melhora, parabéns. Você está lidando com um caso que tem esperança. Mas se você não consegue lembrar, não, Tari, eu tenho 45 anos, minha mãe nunca mudou um comportamento. Então aí está um grande, grande, grande sinal de que ela não vai mudar. Outra coisa, o narcisista patológico tem inveja crônica, faz parte da formação da personalidade deles. Então, onde você vai ver que essa inveja aparece? Muitas pessoas eram tratados de uma certa forma na infância, mas assim que entrou na adolescência, começou a desenvolver corpo, começou a aparecer uma jovem bonita, atrair atenção, aí foi já abandonada pela mãe ou pelo pai, né? No caso. Por quê? Porque crianças idolatram os pais e aí eles se sentem os deuses. Ah, meu filho me idolatra, minha filha me idolatra. Mas quando a criança entra na adolescência, ela não está nem aí para os pais. Ela quer saber da opinião dos amigos, né? Isso. Ela quer saber de independência. Então, aí, o que está acontecendo? Os pais estão perdendo o controle sobre os filhos. Se você percebeu que teve uma mudança drástica quando você entrou na adolescência, ou que você percebe inveja, né? Inveja da parte dos seus pais com relação a você, isso é um outro sinal. Como que aparece essa inveja? Bom, digamos que a sua mãe compete com o seu corpo, chamando você de gorda. Você nem é gorda, mas ela chama você de gorda. Né? Ou então, você é um filho que tem um pai que tem uma empresa, aí você decide, eu vou montar minha própria empresa. Na cabeça dele, como assim? Só eu sou grandioso o suficiente para montar uma empresa. Você tem que trabalhar para mim, fazer o que eu mando. Como assim você vai ser um ser humano à parte? Aí ele começa a barrar, ou falar coisas indiretas. Olha, meu filho, eu não sei se está no momento adequado, mundial, para você montar essa empresa, mas fique comigo. Está com a melhor das intenções. Isso, sempre a melhor das intenções. Ou mesmo, dependendo da personalidade deste narcisista patológico, te invalidar mesmo. Te falar a vida inteira, você não vai conseguir. Você não é bom o suficiente. Você é lerda, tá? Você é besta, você é trouxa. Você não vai conseguir. Ou até os superprotetores veem que os filhos estão conseguindo se tornar adultos. Não, isso é perigoso. Deixa que mamãe faz. Não, você não consegue. Para Deixa que manter o papai controle, resolve. né? Tem que manter o controle. Mas você vê. Ou quando você tem um sucesso e se eles não conseguirem usar para eles no sentido de serem aplaudidos pelos outros, ou no sentido de falar, olha, é verdade que minha filha conseguiu isso, mas unicamente porque fui eu que comecei a treiná-la a conseguir isso. Uau, pois é. Se eles não conseguirem tomar crédito pelo seu sucesso de algum jeito, você vai ver que eles não curtem o seu sucesso. Claro, vão jogar sempre um balde de água fria em cima, né? Isso. E mais uma forma, devido à personalidade dele, gente, isso é difícil de aceitar, mas narcisista patológico sente, eu não sei falar alemão, tá? Mas é Schadenfreude, alguma coisa assim, que é prazer em ver o outro mal. Que coisa, né, gente? Prazer.
Então, às vezes, você chega assim na sua mãe e fala, mãe, fui largada. Meu marido me largou, fugiu com a veterinária, enfim, seja lá o que aconteceu. Você vê na expressão da sua mãe uma microexpressão, tipo, oh, minha filha, que Pois terrível. é. Mas Quem você vê, nunca, né? Quem nunca já viu isso? você viu aquele, É. nossa, parece que a pessoa, nossa, fui liberta da morte psicológica que preenche os meus dias. Agora eu tenho uma razão para me sentir viva. E a razão é, minha filha tá mal. Que coisa, né, gente? Pois é. Enfim. Bom, vamos para a próxima pergunta aqui, que é por que esse tema é um tema tão polêmico e é um tema tabu para a sociedade? A gente já falou um pouco antes sobre isso, né? Mas se você puder, assim. Eu vou adicionar uma coisa além do que a gente falou. Isso é uma coisa, só fica cada vez mais tabu e pesada essa conversa. Mas, É. Vamos gente, chegar a soluções, né? O pessoal está perguntando como é que cura, como é que... A gente já vai chegar lá. bom, tem mais um negócio que é o seguinte: todos nós temos defesas psicológicas contra coisas pesadas. A própria psique já vai barrando e escondendo partes das nossas dores porque é demais para a gente lidar. Então, olha só. Sabe quando tem aqueles casos de tipo um ator famoso, amado por muitos, começa a aparecer 30, 40 mulheres falando que ele estuprou? E aí todo Hum, mundo. E aquilo buga a mente das pessoas, porque elas estão nos últimos 30, 40 anos acompanhando a carreira daquele ator e elas gostam dele. uhum, Então, tem uma dissonância cognitiva que não não vai, dá. elas não querem aceitar Hum, aquela podridão, porque é demais para a realidade delas. Então, a claro. gente está falando de um negócio que é pesado, gente. É. É pesado. Fora todas as outras questões que a gente já falou, né? Também existe uma indisponibilidade nossa de ver uma dor tão podre, uma dor tão grande. A gente não quer. Então é mais fácil falar que não existe. Dentro das próprias famílias, onde tem a dinâmica narcisista ou outra dinâmica com outro transtorno de personalidade, existem os segredos de família. Gente, quantas vezes eu não vi história de eu era molestada dentro de casa, mas minha mãe, mesmo sabendo, ela não consegue assumir nem hoje, 30 anos depois. Por quê? Porque vai refletir negativamente nela. Como que eu Tô deixei minha botando pra filha... carregar o celular. Tá bom. Só um minutinho. Tô pegando aqui o carregador do celular porque vai acabar a bateria. Ah, de boa. E tava Então tem cheio, essa hein? questão de as pessoas não querem assumir que elas estavam participando de dinâmicas podres onde coisas realmente ruins estavam acontecendo, porque elas têm uma parcela de culpa. Então é Hum, necessário fingir que não, você está ignorando, você é louca, você está viajando na batata, porque a realidade dela não consegue assumir aquele nível de podridão. Também tem isso que eu queria claro, falar. tá certo. Outra pergunta que eu queria fazer, que eu tô andando aqui no meio da sala, gente, porque a bateria do meu celular acabando. Quais seriam os sintomas dos filhos desses pais com transtorno, com narcisismo patológico, Tariana? Tá. Acho que isso é importante saber também, né? Para cada um identificar aí. Isso. Bom, você pode ficar com um número de sequelas, mas eu gostaria de falar sobre uma coisa muito básica, que é o seguinte. Nós temos o nosso sistema nervoso, ele, na verdade, ele tem três respostas, né, aos eventos externos a ele. Então, a gente tem um estado neurológico onde o nosso corpo está calminho, e isso afeta até os sons que nós conseguimos ouvir, as coisas que nós enxergamos. Para quê? Para criar uma condição otimizada para você socializar, e para isso aqui com o sistema nervoso calminho legal. Agora, quando você está vendo um perigo, e quem vê o perigo não é sua mente cognitiva, é o corpo. Por que o corpo vê o perigo antes da mente? Porque imagina milhares de anos atrás, você ia ser atacado por algum animal selvagem, você não tem tempo de ficar processando mentalmente. Será que está um perigo? Eu vou analisar o tamanho das garras desse animal. Não. O corpo reage antes da mente nem saber o que está acontecendo, né? Então, quando você percebe que você está no perigo, quando o corpo percebe que a mente não percebe, esse sistema nervoso, ele fica ativo, ele fica em alerta.
isso muda os sons que nós conseguimos ouvir para que você consiga ouvir gritos ou sons mais graves de um animal se aproximando. Isso muda Certo. os cheiros que você sente, isso muda o que você consegue enxergar. Para quê? Para que você tenha um estado físico de reagir ao perigo. Uhum. Mas você consegue fazer isso quando o corpo percebe que tem possibilidade de fuga. E no caso de criança sofrendo trauma dentro de casa? Hum, Pois. Quando, quando o corpo não percebe possibilidade de fuga, ele ativa um terceiro sistema, que é o mesmo sistema que é ativado quando você acha que você vai morrer. Que é o sistema que a criança usa perante grandes traumas. Congelar, dissociar. Hum, Então, como a criança não pode fugir, não pode lutar, o que as crianças fazem em ambientes traumáticos? O sistema nervoso delas fica programado para estar num estado de ansiedade tão pico, é um pico tão grande que o corpo Nossa. tem que ver o perigo antes. Uhum. E a pessoa, você vai ver que muitas filhas e filhos de narcisistas não têm memórias de partes inteiras da infância. Não é nenhuma repressão, é que você não gravou a memória para começar. Porque no estado de terror, a mente dissocia e você Entendi. congela. E o que isso programa o seu corpo a fazer é que você às vezes está com 50, 60 anos e você não sabe por quê, mas o corpo está sempre em alerta. Você está sempre sentindo pânico. Você está sempre procurando um perigo. Então, a primeira coisa que filhas e filhos de mães e pais narcisistas patológicos sentem é um sistema nervoso desregulado, com uma tendência muito grande a várias fobias, vários transtornos de ansiedade, um estado de sempre pisar em ovos e não saber por quê. Uhum. Não saber por que você sente tanto medo. Não saber por quê. Teu corpo está tentando sobreviver, ó, há muito tempo. Então, essa é a primeira coisa, né? A predisposição para depressão, para transtorno de ansiedade, para transtorno de personalidade, transtorno de humor. Uhum. Especificamente, quando você está sempre em alerta, não é? Você não está se sentindo seguro. Não se sentindo seguro com as primeiras pessoas que você conheceu na sua vida, você não se sente Não seguro tem para seguro formar com laço ninguém. afetivo. É verdade. É. E aí, na fase adulta, o que acontece? Gente, até eu começar a trabalhar com esse assunto, eu achava que eu era a única doida que tinha tanto problema social. Mas eu descobri que não. Quando você está nesse estado de alerta a infância inteira, você não desenvolve você não fortalece, não desenvolve, não fortalece os caminhos neurais associados a conseguir socializar. E socializar tem a ver com você se sentir seguro com o outro e querer formar um laço. Como você faz Claro. isso em É países perigosos, né? verdade, é. Então, pessoas que sofreram isso, elas têm problemas em formar laço afetivo, que pode se manifestar de várias formas. Elas não confiam em ninguém, Claro. podem até ter família, mas ninguém chega perto. Hum. Ninguém chega perto. Ou elas são hiper independentes, não têm amigo, eu não preciso de gente. Ou elas se convenceram que gente é tudo idiota, é uma forma de lidar com uma ansiedade social que faz com que elas não consigam se sentir confortáveis para socializar. Então é mais fácil falar, o pessoal é tudo idiota, eu não consigo me relacionar com ninguém. Ou então a gente tem aquelas pessoas que não têm bordas, não têm limites. Elas não sabem farejar um abusador, mas os abusadores farejam elas. Então é Uhum. aquela pessoa que confia em todo mundo, Todo não fala, mundo abre a vida para todo mundo. É. abre a vida, só atrai abusador, não sai porque os amigos, o marido, todo mundo rouba dinheiro dela, mente para ela, né? Então a gente fica com esses problemas em formar laço afetivo, a gente fica com a tendência a dissociar e distorcer a realidade. Isso é outra forma de falar que a sua visão de mundo e a sua visão de si mesma é distorcida. Então, por Uhum. exemplo, vou dar um exemplo claro. Eu não aparento para vocês ser uma pessoa extrovertida, que saberia socializar. Não é óbvio isso para qualquer pessoa que olha para mim, que eu sou expressiva e tal. Eu tinha uma autoimagem porque eu tive fobia social de não conseguir sair de casa durante anos. De que eu era incapaz de me relacionar com quem quer que fosse, que eu não tinha nenhuma ferramenta. Então, a gente fica com umas ideias que se manifestam através de crenças limitantes totalmente distorcidas, que dizem coisas do tipo: ninguém nunca vai te amar, você nunca vai ser boa em nada, você nunca vai ser financeiramente independente,
Você nasceu para sofrer. Ninguém nunca vai te escolher para ser seu amigo, para estar na sua vida, né? Ou você pode conquistar todas as coisas na vida, mas você nunca vai se sentir segura. Então a gente fica com umas distorções na nossa interpretação do que é e do que não é possível, que realmente nos colocam numa situação de não ter acesso a coisas básicas que outras pessoas têm. Relacionamento, ter uma autonomia enquanto adulto, não é? Dificuldade nós temos em regular emoções. Claro, olha o jeito que o seu sistema nervoso foi programado para ser. Você já está em alerta. E aí, quando você percebe um perigo que só você percebe, porque o teu sistema está programado para isso, a resposta que você tem é muito mais forte do que outras pessoas teriam. E você ainda demora muito mais tempo para voltar a sentir um mínimo de normalidade. Sem falar das pessoas que tiveram que dissociar de tal forma das próprias emoções que elas não sentem nada. Nada, pois nada, né? Então, essas coisas são alguns dos sintomas que ficam. Eu diria, para resumir, como podem ter várias manifestações, inclusive narcisistas podem criar outros narcisistas, ou borderline, ou pessoas com traços antissociais, ou pessoas esquizoides, e certamente pessoas esquivas. Eu diria que você tem que prestar atenção no estar sempre pisando em ovos, ter dificuldade em formar laço afetivo, não é? Dificuldade em regular as suas emoções e distorção na sua autoimagem e na forma que você enxerga o mundo. Né? Claro. Agora, a forma que tudo isso pode se manifestar aí é bem pessoal. São várias nuances, né? Isso, são várias nuances. Exatamente. É que nem alguém perguntou também ali acima, né? Que coincide com uma pergunta que eu ia fazer aqui. Existem diferentes tipos de pais e mães narcisistas, existem diferentes níveis e desníveis, assim, né? Não existe um tipo fixo, né? Existem vários tipos, né? Então, se você poderia explicar, assim, como você falou, que existe a mãe oculta e tal, assim, de uma forma mais pincelada para poder a gente passar para outra pergunta, senão... Todo narcisista é uma pessoa que sente que é tão inadequado e tão inseguro no seu âmago que precisa criar uma imagem de ser especial, seja sendo melhor do que todo mundo ou sendo a maior vítima, né? Então, dependendo do autor que estudou, você pode ter diferentes nomes para os diferentes tipos de narcisistas. Então, por exemplo, os grandes que a gente precisa lembrar é o extravertido ou grandioso e o oculto. Porém, tem um narcisista comunal, que é aquele narcisista que está sempre mostrando uma aparência de bonzinho, que eu contribuo para a igreja, eu dou comida para pessoas em situação de rua. Vocês não viram? Eu estou tirando uma foto do gatinho que eu salvei da rua. Então, a pessoa usa muito essa imagem de ser bonzinho. É um tipo de narcisista. Tem um narcisista, se você ver o trabalho do Sam Vaknin, tem um narcisista cerebral, que é um narcisista que usa a intelectualidade para humilhar os outros, né? A pessoa é sempre mais inteligente e, frequentemente, eles não têm resposta para algo, mas eles fingem, porque é nesse nível a necessidade deles de sempre ser superior. Tem um narcisista somático, é aquela pessoa que usa o corpo para chamar atenção, não é? Então, aí a gente tem, dependendo do grau do narcisismo, a gente pode ter o narcisista patológico, o maligno, e aí a gente está falando também do psicopata, do narcisista psicopata. Esse é o mais perigoso de todos, ele não enxerga você como ser humano mesmo, né? E assim, já o maligno, o psicopata, aí a gente está falando de grau, foge, porque é a única forma de você ter paz na vida. Então, dependendo do autor, eles vão falar diferentes nomes assim. Mas as duas grandes classes são o extrovertido ou grandioso e o oculto. E tem várias formas de manifestar isso. Certo. E eles poderiam, por exemplo, transitar entre esses, um só, ter essas características numa pessoa só? Que loucura, gente. Com certeza, gente. Eles certamente oscilam. Inclusive, o Sam Vaknin fala que o narcisista cerebral, se por alguma razão faltar atenção, ele não está recebendo muita atenção por ser inteligente, ele vai começar a ser sarado. E vai oscilando. Entendi. E também o oculto, o narcisista oculto, é quase como se ele tivesse inveja do narcisista grandioso. Ele queria ser um bully. Ele queria conseguir ser violento, mas ele não banca. Mas às vezes ele consegue. Então você vai ver um oculto oscilando entre
Ah, eu sou a maior vítima e eu sou melhor que todo mundo. Eu sou a maior vítima, eu sou melhor que todo mundo. Então ele vai Depende. oscilando, né? Sim. E Uhum. nós sabemos, por exemplo, que um trauma, uma situação difícil, tipo perder um ente querido, perder um emprego, isso faz os traços narcisistas subirem no espectro. Por Entendo. isso, que nem no meu caso, na situação de muitas pessoas, eu cortei contato com a minha mãe pouco tempo depois que o meu padrasto faleceu. Uns 2 anos depois, assim, porque tipo, não tinha espaço para o meu luto. Eu vi É, esse vídeo no YouTube, no seu canal. Isso. sim, e é isso. E eu vejo as histórias com as minhas clientes, é a mesma coisa. Eu cortei contato com a minha mãe quando meu pai morreu, quando ela perdeu o emprego, quando não sei o quê. E parece um negócio tão chocante, nossa, mas você cortou contato com ela nesse momento. Mas é que daí eles ficam insuportáveis. Insuportáveis. E para nós que fomos programados a ter um monte de doença só ouvindo a voz deles, a gente não Exato. atura fisicamente. Então, É, isso também acontece. Mover para é. cima e para baixo no espectro. Então, olha só, eu tenho mais perguntas, mas eu não vou poder fazer mais por causa do tempo, até para poder a Tariana responder um pouco das perguntas que estão aí, que já tem milhares, é que eu já perdi. Por favor, se vocês puderem repetir, seria legal para a gente, porque a gente aqui está com a tela. É, tem uma cacetada de pergunta aí. Então, assim, a gente falou já das características dos filhos, dos pais e tal, mais ou menos o que esse tema é tão tabu para a sociedade e tudo mais. Então, quais seriam, por exemplo, como é que a gente pode encontrar meios de conviver pacificamente, de ter uma vida saudável, apesar desses traumas? Como é que a gente pode buscar ferramentas, né? Que meio que a gente pode procurar para ajudar, não ajudar o narcisista, porque eu já percebi que não, tipo, ou a pessoa realmente, como você falou, tem uma mudança significativa que você fala, poxa, ela de repente está querendo ajuda, ela pede ajuda, ela fala com a própria boca, eu preciso de ajuda. E aí você realmente vai lá e ajuda. Agora, se ela Espero não diz sentado, nada, tá? isso, exatamente. Mas aí, se a pessoa não diz nada, realmente é o filho desse pai ou dessa mãe que tem que procurar ajuda, né? Até para poder lidar com Perfeito. tudo isso, ou com sintomas, como você falou, de estresse pós-traumático, uma série de coisas, ou mesmo com traços narcisistas também que a criança, o adulto pode ir desenvolvendo, né? Ou, Então, isso. Então, como seria essa. Quais seriam as ferramentas? O que você indica para que essa pessoa possa procurar para se ajudar, né? perfeito. Bom, eu tenho um trabalho que eu faço chamado Workshop Entre no Seu Poder, que ele é um trabalho criado especificamente para educar esse público com relação à sua recuperação. Por quê? Porque tem coisas específicas no nosso caso. Eu gostaria de mencionar duas dessas coisas, tá? Primeiro, eu falei que as feridas com as quais a gente fica, tendo sido criado por mães ou pais assim, é que a gente cria um falso eu. Isso só quer dizer que você aprendeu a abandonar várias partes de você que não eram aprovadas e você criou uma identidade que pudesse ser validada pelos seus pais. Esse é o primeiro erro e é aí que vem todos os transtornos emocionais, fisiológicos. Tudo vem de você essencialmente viver uma identidade que não é sua e você não sabe quem você é. Então, a primeira coisa que eu recomendo é que, independente da terapia que você optar, que ela tenha um viés no sentido de você conhecer o seu eu real. Não você ser outra coisa que outra pessoa fala para você ser. Nenhum terapeuta vai curar você. Eu não vou curar você. O que cura você é a reconexão com o seu eu real. O seu eu real é uma parte do seu cérebro, é uma parte da sua psique, que independente do trauma que você sofreu, tem uma capacidade de eterna compaixão, paciência, não é? É curioso o seu eu real, ele é aberto, ele é amoroso e você sabe que você está funcionando a partir dele quando sente essas sensações. Tudo que te devolver a expressar as partes de si que você deixou para trás, a voltar a se conectar com esse oásis de calmaria, de compaixão dentro de você, tudo que tiver nesse sentido de reconexão com o seu eu real vai ajudar você na cura. A outra coisa específica que eu falo para nós, sobrevivente de trauma, trauma, coloca isso na cabeça, gente. Não é um aspecto psicológico. Trauma é fisiológico. Você tem trauma porque o seu corpo está programado a estar em alerta desde a infância. Então, você precisa ter um aspecto físico de conseguir especificamente saber se acalmar no momento que o seu sistema nervoso tem aquele pico. Se